Samuel 10, 1 a 5. Depois disto, morreu o rei dos filhos de Amon, e em seu lugar reinou Anum, o filho dele. Então Davi disse: serei bondoso com Anum, filho de Naás, assim como o pai dele foi bondoso comigo. E Davi enviou alguns servos para consolar Anum por causa da morte de seu pai. E os servos de Davi chegaram à terra dos filhos de Amon. Mas os príncipes dos filhos de Amon disseram a seu senhor Anum: o senhor pensa que foi para honrar o seu pai que Davi mandou esses consoladores? Não teria sido mais para que esses servos enviados por ele reconheçam e espionem a cidade para poderem destruí-la? Então Anum pegou os servos de Davi, rapou metade da barba de cada um deles, cortou metade das roupas até a altura das nádegas e os mandou embora. Quando Davi soube disso, enviou mensageiros ao encontro deles, porque estavam muito envergonhados. O rei mandou dizer-lhes: fiquem em Jericó, até que a barba de vocês cresçam de novo. Depois venham para cá. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Então assente-se no seu lugar, glória a Deus, porque eu também creio que esta é a inerrante, infalível palavra de Deus. Davi, nesse episódio aqui, nesse período, ele reinava com justiça e submissão a Deus, ganhando assim o respeito e a admiração do seu povo. Os capítulos 9 e 10 de 2 Samuel descrevem duas ações bondosas de Davi. Na primeira, ele entregou a herança de Mefibosete, neto de Saul, herança que era sua por direito. Na segunda ação de bondade de Davi, que é esse texto que nós lemos aqui, Davi mandou conselheiros para consolar os amonitas pela morte do seu grande rei, seu grande líder. Os enviados de Davi eram homens com capacidade de promover paz e conforto aos desesperados. Naquele tempo ainda não havia a psicologia. A psicologia é uma ciência nova. Mas esses conselheiros do rei tinham habilidades para serem, se fosse hoje, excelentes psicólogos. Eles sabiam escolher as palavras certas para colocar nos lugares certos, na ocasião certa. Porém, nessa missão, todo o esforço foi inútil. Tudo aconteceu assim. Davi, o grande rei de Israel, enviou seus melhores conselheiros para as terras dos amonitas, para a cidade dos amonitas. Eles chegaram lá com palavras de conforto e ânimo e solidariedade, palavras que transmitiam os sentimentos do rei pela perda de um colega. O rei Naás havia falecido, mas algo inesperado aconteceu. Os príncipes amonitas desconfiaram das intenções de Davi. E eles pensaram que aquela visita era uma estratégia de espionagem. Davi mandou esses homens para cá, para eles verem a terra,
descobrir os pontos fracos da cidade, para depois atacá-la. Para piorar, eles não só pensaram isto, como eles tomaram uma terrível decisão. Humilharam os homens de Davi, raspando a metade da barba e cortando também as suas vestes pela metade. Esse era considerado um ato extremamente hostil e desonroso. Os conselheiros de Davi foram envergonhados e desonrados. A desconfiança dos amonitas em relação à missão de paz de Davi, pensando que era uma missão de espionagem, estava baseada no histórico das conquistas de Davi. A sua fama como guerreiro e como conquistador era conhecida. Os povos vizinhos viviam em constante temor de um iminente ataque de Davi, pensando que ele poderia a qualquer momento atacá-los e conquistá-los. No entanto, não era esse seu interesse, conquistar a cidade dos amonitas. Pelo contrário, havia em Davi a intenção de honrar a morte do seu representante, do seu rei. Davi agiu na melhor das intenções, ouça-me. Ele agiu na melhor das intenções, mas foi mal interpretado, mal compreendido, mal avaliado. O que é a incompreensão? A incompreensão é o resultado de um julgamento apressado ou equivocado, feito por alguém que desconhece a verdade e faz conclusões precipitadas sem considerar todas as provas. O que é incompreensão? É a falha em compreender, é a falha na compreensão correta das intenções, dos fatos, das motivações da pessoa ou situação. Ou seja, a incompreensão é um problema sério. Problemas de avaliação incorreta acontecem com grandes frequências. Sempre tem alguém falando demais, pensando demais, exagerando a dose, pois é comum julgarmos as coisas de forma superficial, sem conhecer de fato o que está acontecendo, sem entender o contexto de maneira mais ampla. A falta de compreensão, ela pode causar danos profundos nos relacionamentos familiares, nos relacionamentos de amizade e até mesmo na igreja, trazendo sofrimento, isolamento e consequências terríveis. Portanto, é essencial, escute-me, termos o cuidado de, antes de falar, antes de agir, antes de tomar qualquer decisão, ouvir atentamente, considerar as diferentes perspectivas e evitar julgamentos até entendermos a situação de maneira completa. Só assim nós poderemos evitar danos causados pela incompreensão. Sempre que agirmos de maneira precipitada, nós correremos o risco de fazermos alguma coisa de forma injusta com uma pessoa. A incompreensão, quem me ouve diz amém, ela gera algumas coisas. Primeira, a incompreensão gera vergonha.
A vergonha foi inevitável para os homens que tiveram suas barbas raspadas e túnicas cortadas. A cultura lá é diferente da nossa. O que é a vergonha? A vergonha é um sentimento de desconforto devido a uma exposição ou uma humilhação. Alguém que foi exposto, alguém que foi humilhado, ele se sente vergonha. E o ocorrido foi uma grande humilhação, a ponto daqueles homens sentirem-se envergonhados para não retornarem a Jerusalém. Sabe o que Jó disse em relação à vergonha? Jó disse que a vergonha é um sentimento tão terrível, que a vergonha é capaz de fazer até mesmo o inocente andar de cabeça baixa, andar cabisbaixo. Jó capítulo 10, versículos 14 e 15, eu vou citar aqui na NVI. Olha o que Jó disse: se eu pecasse, me estarias observando. Ele está falando com Deus. E não deixaria sem punição a minha ofensa. Se eu fosse culpado, ai de mim. Mesmo eu sendo inocente, não posso erguer a cabeça, porque estou dominado pela vergonha e mergulhado na minha aflição. Jó era inocente. O próprio Deus testemunhou a respeito da sua fidelidade e da sua inocência. Porém, a situação que ele estava vivendo era tão vergonhosa que ele disse: olha, eu não posso andar de cabeça erguida. A vergonha tomou conta de mim. E eu estou andando cabisbaixo. A vergonha, além de fazer a pessoa andar cabisbaixa, a vergonha também destrói a alegria. Jeremias disse isso em relação a Judá, diante do cativeiro babilônico. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículos 16 e 17. Olha o que Jeremias disse: caiu a coroa da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Por causa disso, o nosso coração está doente. Por causa dessas coisas, os nossos olhos se escureceram. Nós estamos envergonhados. Ou seja, a vergonha roubou da nação a alegria. A vergonha é um sentimento tão terrível, e muitas pessoas sofreram e sofrem os efeitos por terem sido mal interpretadas. Foram expostas, perderam a alegria, perderam o ânimo. Quantas pessoas, olhe para mim, não choram hoje as lágrimas da exposição, da vergonha, da humilhação, do desconforto e do julgamento injusto e precipitado. A incompreensão, o julgamento errado é um problema seríssimo. Uma palavra de Deus para o nosso coração. E para quem de alguma maneira foi exposto a uma vergonha, para quem de alguma maneira foi injustiçado, para quem de alguma maneira foi mal interpretado, erga sua mão assim como quem recebe. Isaías capítulo 61 e versículo 7. Em lugar da vergonha e desonra, desfrutarão uma porção dupla de honra, diz o Senhor. Terão prosperidade em dobro em sua terra e alegria sem fim. O Senhor te honrará na presença dele, em nome de Jesus. É o que ele está dizendo na sua palavra. Segunda coisa, a incompreensão gera isolamento. Davi ficou irado ao saber do que fizeram com seus conselheiros. Mas, em vez de agir com precipitada violência, Davi mandou outros homens a encontrar com aqueles primeiros que tiveram a barba e a roupa cortada.
ordenando que ficassem em Jericó, esperando a barba crescer novamente. Qual que era o problema da barba? Dizem que homens que gostavam de andar com a barba cortada eram homens com tendências afeminadas, é por isso da vergonha. E então Davi ordenou: fiquem em Jericó, depois vocês voltem. Fique isolado, espere a barba crescer, depois vocês voltem. O julgamento precipitado, gente, causa isso. Elias foi vítima de um julgamento precipitado. Os seus feitos foram mal entendidos pela nação de Israel naquela época, Acabe e Jezabel, e que fez o profeta acabar se isolando em uma caverna. Olha o que diz o texto de 1 Reis, capítulo 19, versículos 3 e 4, versículos 8 e 9. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. Chegando em Berseba, uma localidade de Judá, ele deixou lá o seu assistente e entrou no deserto caminhando um dia inteiro. Então ele se levantou, quando um anjo chegou lá, deu para ele pão e água. Então ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus, e ali entrou numa caverna e passou a noite. Passou a noite, inclusive, pedindo a morte. Porque a incompreensão gera esse tipo de coisa. Gera isolamento. João, discípulo amado de Jesus, ele ficou isolado. Isolado numa ilha chamada Patmos. Esse isolamento se deu pela simples razão de João pregar a palavra e ser mal entendido. Contudo, João não ficou esquecido por Deus. Foi naquele lugar de solidão que ele recebeu a poderosa revelação do Apocalipse. Naquele lugar, o Senhor descortinou os céus e mostrou para ele coisas extraordinárias do final dos tempos. O isolamento não impediu que Deus se manifestasse poderosamente na sua vida. Olhe para mim aqui. Ainda que sejamos rejeitados, esquecidos, desprezados e abandonados pelos homens, Deus jamais fará isso conosco. Pelo contrário, Ele usa até mesmo das situações difíceis da nossa vida para realizar os seus propósitos em nós. Em fases assim, tenhamos a certeza de que Deus jamais nos deixa abandonados. Julgamentos precipitados podem nos fazer recuar, esconder, mas o Senhor jamais nos despreza. Uma palavra daquilo que João viu lá no Apocalipse. Erga suas mãos como quem recebe. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Oh, aleluia! A porta que o Senhor abre, ninguém é capaz de fechar. A porta que o Senhor fecha, ninguém é capaz de abrir. Porque bênção para nós, irmãos, não é somente portas abertas. Existem portas que, para ser bênção na nossa vida, elas precisam também ser fechadas. E quando o Senhor fecha, ninguém é capaz de abrir. O Senhor está dizendo: eis que conheço você. O Senhor conhece a nossa vida e Ele sabe o que é melhor para nós, se é uma porta aberta ou se é uma fechada, mas Ele sabe o que é melhor para nós.
Terceira e última coisa, para a gente orar. A incompreensão, além de produzir vergonha, diga vergonha. Fala forte, gente. Ela produz também isolamento, fala isolamento. A incompreensão, o julgamento precipitado, também produz mudanças de planos. Mau julgamento faz o nosso plano mudar. Olha o que aconteceu. Não demorou para que os amonitas percebessem o erro que cometeram. Era só uma questão de tempo para eles darem conta disso. Ei, psiu, mais cedo ou mais tarde, a ficha cai. A ficha sempre vai cair. A ficha caiu. Eles deram conta daquilo que havia feito. Os amonitas transformaram uma missão de paz em uma guerra. O que eles fizeram? Alugaram um exército mercenário para somar ao seu exército, para reforçar as suas tropas, e se organizaram estrategicamente para um inevitável revide de Davi. Davi tinha um homem que era comandante do seu exército, chamado Joabe. Tem um cara na Bíblia no Antigo Testamento que eu gostaria muito de ter conhecido. Era esse Joabe. Eu tenho uma certa simpatia com ele. Eu gosto de algumas coisas que ele fazia, sabe? Sem muita volta. Eu gosto dessas coisas. E Joabe era um dos valentes de Davi. E um comandante do exército. E ele identificou a armadilha preparada pelos amonitas e os contra-atacou. Olhe para mim. Recapitulando, os amonitas prepararam uma cilada, porque sabia que Davi não iria deixar aquilo barato. Eles prepararam toda uma estratégia, mas Joabe fez a leitura disso. Ele percebeu tudo isso. Agora olha o que era uma missão de paz, que se transformou numa guerra. Olha o prejuízo que isso deu. As forças de Israel eliminaram os soldados que ocupavam 700 carros. Não sei quantos soldados tinha em cada carro. Eliminaram os soldados que ocupavam 700 carros. E eliminaram 40 mil cavaleiros. As circunstâncias forçaram uma mudança radical dos planos. Olhe para mim. Ao longo da nossa jornada de vida é comum enfrentarmos obstáculos, tribulações, dificuldades, julgamentos equivocados, sentenças injustas, com o objetivo de nos desviar do propósito de Deus. Ei, eu encaminhei um recorte de uma mensagem que eu preguei aqui outro dia, hoje aí para a turma, falando que nós precisamos ficar atentos, gente. Tem muita gente cochilando. Quando você está desatento, cochilando, Satanás não para de trabalhar. E eu tenho uma notícia aqui para te assustar um pouquinho mais. Satanás conhece você mais do que você quer admitir. As fraquezas que você não admite ter, que você finge bobo, que você fica guardando bem escondidinho, Satanás conhece todas elas.
E ele atua onde ele encontrar lugar, com uma finalidade: nos tirar do propósito. Há um propósito de Deus na nossa vida. Há um propósito de Deus na nossa vida. E a missão dele, do maligno, é nos tirar desse propósito. Então ele usa todas essas situações. E ele sabe, meu filho, o que mais mexe com você. Ele sabe o que mais te tira do sério. Então ele quer desviar você do propósito. Contudo, é preciso estar alerta em relação a todas essas movimentações. E crer que o Senhor nos dará a estratégia certa para a vitória. Ei, para nós, diferentemente de Davi, o caminho não é declarar guerra a ninguém, mas é confiar na estratégia que vem do Senhor. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, as pessoas mudam. Para aquela situação, inevitavelmente, ali era um conflito diplomático. A guerra foi inevitável. O Senhor não está dizendo para declararmos guerra a ninguém, mas para confiar numa estratégia que Ele vai nos dar. Imprevistos sempre acontecem, e precisamos estar dispostos a mudar os planos, mudar a estratégia, fazer de maneira diferente. Ao longo da nossa vida, algumas surpresas vão acontecer. Davi mandou esses homens lá com uma missão de um jeito, mas houve uma surpresa. Ele não esperava por aquilo. Imprevistos acontecem, mas nós precisamos estar dispostos a mudar, a pensar diferente, a agir diferente. Mas tudo isso embaixo daquilo que é a direção do Senhor. Ei. A palavra-chave para isso aqui é a direção que vem de Deus. Não é na força do seu braço, não é no fio da espada, não é na briga da carne e do sangue, mas é o que Paulo disse das armaduras de Deus. A guerra se vence no campo espiritual. Sabe qual que é o pensamento de Deus? Jeremias 29:11. Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Creia nessa palavra em nome de Jesus, que há algo melhor e maior de Deus preparado para a sua vida. Mesmo quando tudo parece dar errado, devemos lembrar que Deus tem planos maiores para as nossas vidas. Você crê nessa palavra? Eu finalizo aqui dizendo que ainda que sejamos mal compreendidos, injustiçados ou condenados imerecidamente, no fim, Deus nos fará vencer. Escute isso, foque aqui. O Senhor não nos deixará esquecidos na cidade da vergonha. Meu Deus, nem um amém. Você vai ficar na Jericó, meu filho, se você não entender isso. Vou repetir para te dar uma chance. Você não ficará esquecido na cidade da vergonha, porque há um lugar de alegria à nossa espera.
Não desanimemos diante das adversidades. Mantenhamos firmes a nossa fé em Deus. Ele, o Senhor, está no controle. E no fim, até mesmo as piores situações contribuem para a realização dos seus propósitos em nós. Contudo, escute isso. No que depender de nós, não sejamos descuidados em julgar as pessoas precipitadamente. Também eu não estou aqui com... Oh, gente, então tem um negócio que está me dando assim, uma ira santa. É aquele negócio de qualquer coisa que você vai falar com a pessoa, não julga para não ser julgado, vai plantar batata. Lê o texto direito, meu filho, pelo amor de Deus. Para com isso, lê o texto direito. O texto não está proibindo ninguém julgar. O texto está falando, não julgo para não ser julgado. Mas é o seguinte, você julgar, você precisa estar disposto a enfrentar a mesma régua de julgamento. Então, antes de querer remover um cisquinho que está no olho do seu irmão, aí tem uma tradução, eu não lembro se é a NVI ou se é a NVT, que diz lá uma expressão fantástica. Antes de querer remover o cisquinho que está no olho do seu irmão, você remove o tronco que está no seu próprio olho. E aí, você vai poder ver com clareza. Aí tem um outro texto que diz, para quando julgarmos segundo a reta justiça. A medida reta é essa aqui, Palavra de Deus. Então, meu filho, antes de você chamar a atenção de alguém, antes de você dar uma palavra de exortação a alguém, antes de você querer alertar alguém, enfim, pergunte primeiro. Não seja descuidado. Não sejamos juízes daquilo que não nos compete. Esses dias alguém disse para mim, conversando comigo, disse, olha, eu chamei o meu líder e eu botei ele no lugar dele. Falei com ele isso, aquilo outro, e eu estou escutando. Quando ele terminou de falar, eu disse assim, olha, você falou isso para você sair contando isso como vantagem, igual você está contando para mim aqui agora. Mas isso não é para você fazer. Primeiro que ele não vai te ouvir, porque você não é autoridade sobre ele. O que você falar, você vai criar só uma indisposição. Então, não seja juiz de uma causa que não te compete. Não queira entrar num negócio que você não tem condição de ajudar. Já dizia os antigos. Por exemplo, em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Só entra, meu filho, se você tiver condição de ajudar. Se a pessoa te der abertura para um aconselhamento. Não entra num negócio que não é para você, não. Você vai se indispor. Você vai criar um problema. Não sejamos juízes de causas que não nos competem. Assim evitaremos os danos causados pela incompreensão. Gente, uma palavra mal falada em um momento de desespero de alguém pode complicar ainda mais a situação da pessoa. Para aquele que foi vítima de um mal entendido, o Senhor está dizendo para você, não perca a esperança.
Mesmo quando tudo parecer escuro, lembre-se das promessas de Deus. Ele secará dos nossos olhos todas as lágrimas, restaurará a alegria e te exaltará no seu devido tempo. Fique de pé comigo. Ouça as palavras do próprio Davi, no Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos alegrassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, da sepultura fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida para que não descesse ao abismo. Cantem louvores ao Senhor, vocês que são seus santos, e deem graças ao seu santo nome, porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.